Olá, eu sou a Alicia. Eu sou Bruna. E eu sou Duda. E nós somos o Pod Ui. Bem, esse projeto, o podcast Pod Ui, foi desenvolvido pela Universidade Infantil, onde traremos vários assuntos para tratarmos experiências e entrevistarmos pessoas também. É isso aí. E hoje é o que, amiga? Hoje a gente vai dar o nosso ponto de vista sobre as influências e os impactos da tecnologia. E é babado ver muita coisa. É o assunto do momento. É, né? Porque E é tá vivendo algo sobre geral, isso. né? A gente é a geração da tecnologia. Pois é, real. Tipo, nem tem por onde começar. São vários pontos pra gente puxar. É verdade. Tem várias. Bora puxar primeiro sobre IA, que é o que a gente mais vê, a gente mais usa, a gente mais vê hoje em dia. Sim. Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que eu tô sendo devorada pelo IA. Todos os cantos que eu entro, Google, WhatsApp, todas as redes sociais que eu entro tem IA. E é como se fosse uma onda que tá passando um pouco despercebida e as pessoas só estão aceitando naturalmente. Real. Eu parei esses dias pra pensar, gente, todo canto que eu entro aqui tem inteligência artificial pra me ajudar isso e aquilo. E esse novo projeto do Google tá, tipo... Foi um impacto, assim, que não tá, tipo... As pessoas não estão falando tanto sobre. Pelo menos eu não tô vendo Pois tanto é, sobre. ficou mais fácil de pesquisar as coisas, tipo, no Google, porque ele realmente já dá logo a IA primeiro do que a pesquisa. É. Como se fosse, tipo um resumo primeiro do que você realmente quer, do que você passar horas pesquisando. É, vários sites que WhatsApp postaram, também. né? Uhum. Foi algo que não foi meio que notado, porque no WhatsApp foi algo muito simplesinho ali, algo que veio chegando e depois já tava ali e ninguém percebeu. Uhum. Eu acho que foi o brotinho que eles Tu plantaram. percebeu? Não. Tá vendo? Sinceramente, eu não uso a Luzia. Eu não sabia nem que existia. Não, Luzia na Meta. A Meta é Meta IA, né? É Meta IA. Antes era Luzia, é Meta. Meta também sabia que Mas a Luzia era você que pesquisava, não? Sei lá, não sabia nem que tinha, fui descobrir, acho que foi no final do ano passado. Eita. Eu acho que, tipo, por postarem essa inteligência artificial no WhatsApp, foi como se fosse a sementinha pra ver como é que as pessoas iam reagir. E aí eles começaram a postar no Google, que teve o maior impacto, depois em outras redes sociais, Instagram e tal. Uhum. Tá tendo muito impacto. Até hoje eu não vi a IA do Instagram, viu? Não percebi. O pior que eu também não percebi ainda não, era Se do Instagram. tiver- Tem, uma- quando você entra, assim, tem isso aqui do Meta IA, então... Se tiver eu não percebi. Licença. Ainda não foi diretamente, né? Mas assim... E também no chat, quando você Eu acho- entra, tem bastante. Eu acho que tem que atualizar, amiga. Ah, tem sim. Então, Tem? assim, Tem, é que nem o negócio lá do WhatsApp. Aí, ó. É igualzinho do WhatsApp. É, foi por isso que eu não percebi, tá vendo? Ninguém Eu não percebe, percebi, porque não, já realmente. virou costume. É uma onda invisível que entrou, assim, simplesmente na vida das pessoas e ninguém tá reparando tanto sobre. Isso é sério, bem sério, na verdade. É como se fosse um parasita. Não parasita do jeito ruim, gente. Parasita já vem ali na intenção de você estar sugando e você tá perdendo coisa a favor. Mas é como se fosse uma coisa, assim, um inquilino invisível que tá entrando na Real. nossa vida, assim, e você não tá percebendo. Tanto que, tipo, voltando pro negócio do Google, quando você vai pesquisar algo, ele já dá a resposta do que você pesquisou sobre. Então, por mais que... como é que é o nome, meu Deus? Renda tempo, olha. Economize tempo. Isso, economize tempo de pesquisa. Você não sabe exatamente de onde vem a junção da ideia do que ele juntou pra você, entende? Ele pega, tipo, de todos os sites já Ele pega postados todos os e sites. resume pra você. E É você tanto que fica se com preguiça. você andar, tipo, ele dá um tópico, se você andar mais um pouquinho pra baixo, o primeiro site tem aquele negócio. Real. E o ponto é que isso é muito bom, é muito vantajoso pra gente, né? Porque se estamos economizando tempo, quer dizer que a evolução logo vai chegar. Isso adianta a evolução do nosso pensamento. O problema é que isso se torna antônimo, que é contraditório de certa forma, Tá vendo, porque... amiga? Ela usou o termo difícil, eu falei pra você. gente, É normal, amiga. É, É a única coisa Vai, você É consegue. porque Ela ao pode. mesmo tempo que nós estamos ali adiantando a evolução, tem vários outros pontos que tá impedindo isso e o nosso cérebro acaba meio que relaxando em relação a tudo isso e não agindo. Entrando na partida de que o nosso cérebro, ele é feito para procurar, ele é feito para agir, é o instinto dele, a partir do momento que nós relaxamos e temos esse conforto, nosso cérebro Real. para. Tanto que a gente tá, tipo, tão acostumado a ver esses resumos práticos, a ver essas respostas práticas que a gente não... Eu tenho pra mim, tá? Me desculpem, mas eu fico com preguiça realmente de pesquisar insight em site, formar minha opinião insight em site de cada coisa pra formar um trabalho. Eu prefiro pesquisar no ChatGPT pra ter, tipo, lá um resumo do que eu entendi. Obviamente, ele não vai dar tudo, eu pesquiso, obviamente, as coisas que ele não dá,
pra juntar. Mas dá preguiça de fazer isso. Então, é um problema que a gente tá enfrentando. Porque quando a gente era mais novo, isso não era o costume. Então, a gente já tinha, tipo, pesquisar tal e tal site. Vou ver no livro da escola. Isso aí que eu ia falar. Uma coisa que eu sinto falta é de passar livros para pesquisar alguma coisa. De ver TCCs, de ver artigos. A gente não tem mais esse costume. A gente só vai em qualquer site ou qualquer IA e pergunta e... Sintomas como, meu Deus, eu tô esquecendo as coisas muito rápido. Que preguiça. Meu Deus, meu olho, por que meu olho tá tão pesado? Porque essa dor de cabeça começou depois que eu tô há 6 horas no celular e eu não percebi. A postura também. Exatamente. A postura que a gente fica todo corcundinho. Isso é um sintoma biológico, porque quando o celular... um celular, assim, as telas, no geral, elas vão impactar a gente na questão de... Vão ter processos químicos no nosso cérebro que vão fazer eles relaxarem. Por causa de vários pontos. A gente tem muito aquele negócio de, nossa, dopamina, né? A palavra do momento, dopamina. Timeline infinita. Timeline infinita, Mas dopamina, ela vai ser só um resultado do que o nosso cérebro tá metabolizando. Entendeu? É várias coisas, assim, são... Como é o nome? Meu Deus, esqueci, gente. Não sei o que é dopaminérgico. Dopaminérgico, gente, Esqueci o nome. Acho que eu vou saber a lista. Pergunta pro Sim. É como se fosse uma onda dopaminérgica no nosso cérebro que vai provocar esse relaxamento. Que também é chamado brain rot. Que é o derretimento do nosso cérebro. Pois é, e não é à toa que a gente, hoje em dia, não tem tanta paciência pra prestar atenção até em aula, minha gente. Tem até estudos que falam que, normalmente, nós adolescentes e jovens, depois da pandemia, a nossa concentração foi pro beleléu. Foi no nível, caramba, absurdo. E é uma das coisas que a gente pode notar nessa nova lei dos celulares, que algumas pessoas tendem a ver ela negativamente, mas esse é o impacto que ela quer causar. Ela quer trazer a concentração de volta para a sala de aulas. O foco. O foco, real. E por que tem tantas ondas de TDAH? O problema não é o TDAH. E, na verdade, eu tinha visto eu tinha visto um vídeo sobre que o problema de hoje em dia não é o TDAH em si, porque isso sempre existiu. Tá, assim, uma nova onda. O problema é que todas essas ondas que nosso cérebro está fazendo, metabolizando, tendo reações químicas que estão fazendo esse brain rot, tá provocando uma onda de esquecimento. E esse esquecimento tira o foco. Tira no foco, tem vários sintomas que formam TDAH, enfim. Então, às vezes, na verdade, o seu problema não é TDAH, tá, gente? É porque você está há 8 horas no TikTok. Exato. Por favor, bora baixar tempo. Inclusive, no TikTok, essa semana, eu vi um vídeo falando sobre isso. Que os médicos não estão diagnosticando as pessoas com TDAH. Algumas pessoas que não têm TDAH, no caso, né? Que foi exatamente esse que tu falou. Esses casos que a pessoa acha, jura de pé junto que tem TDAH, vai no psiquiatra, procura diagnóstico e não é TDAH. Não. A influência das redes sociais. Agora a gente passou pra rede social. Nossa, bora para outro, meu Deus. É porque tem muita coisa pra abranger a rede social, cara. Tudo aponta pra ela. É geral. Pois é. Agora, um babado gigante. Desculpa citar o nome dele, mas não tem como falar tecnologia no citar Elon Musk. Não tem como. É impossível. E eu queria falar sobre a questão da Tesla. Que ele tá criando um monte de literalmente, robôs pra quase humanoides, assim. Ele teve vários avanços no decorrer do tempo, porque ele fez vários experimentos pra andar, se comunicar. Tem vídeos extremamente gentis, eu fiquei com muito medo. É o do Chopp. O do Chopp. Eles se comunicavam, tipo, não era nem questão de ter um... Como é que é o nome? Ser ensaiado, ser um negócio ensaiado, sabe? Respostas tipo, oi, qual é o seu nome? Ele vai lá e responde, sabe? Era tipo, literalmente uma conversa. Isso me deixou muito assustada. Além disso, ele fazia piada, ele ria, dançava, servia. Mano, tem noção de como isso vai ser no futuro? Literalmente, já tá assim agora. Imagina daqui a, sei lá, 20 anos, não, menor, 5 anos. Não, acho que esse lançamento foi em 2023, 2024. Não me lembro quando foi. Ou foi... 2024. Ou foi... Não, foi? 2024. Foi recente. Foi 2024. Teve também negócios sobre... Esse foi engraçado que eu soube, tá? Que tinha um vídeo de...
um robô numa igreja. Igreja? Na igreja, assumindo o lugar do padre como... Como é que era aquele... Ai, eu esqueci o nome. Ai, como é que era o nome? Que, tipo, o pessoal fica falando nos pecados. Ai. Confessando. Confessionário. É confessionário? Confessionário. Confessionário. Eu ri, viu? Mas é preocupante. Porque isso tá se alastrando É por... sério isso? É sério. Eu não Tá se vi. alastrando por muitos lugares. Improváveis, obviamente. Na igreja, mano. Enfim, babados. Pois é, isso, assim, chega a ser problemático porque a relação da religião é uma coisa muito humana, né? Uma coisa que é muito nossa em relação a sentimentos e tal. Eu acho que nesse caso não se encaixa mais também quem sou eu, né? Assim, a questão é que a gente também não pode se alienar tanto em pensar de que não, isso é assustador, porque é assustador porque é uma coisa muito nova, mas é revolucionário muito pra história do planeta, da história de tudo, do universo inteiro, entendeu? Pensar que só agora, se a gente pensa que, sei lá, em 1980, 2000, nos anos 2000, pra você pesquisar alguma coisa, você precisava ir na biblioteca. Pra pesquisar um simples conceito, em menos de 1 segundo você consegue pelo seu celular, que tá do seu lado. É verdade. revolucionário. E é bom, é muito bom você pensar uma coisa que, naquela época, se você falasse pra uma pessoa de ano 2000, 1990, por aí, ele não acreditaria, seria que você tá louca, entendeu? Então, assim, é muito bom e a gente tem um costume, porque a gente já tá, nessa, meu Deus, esqueci o nome. De novo. Tá vendo, gente? TikTok TikTok, é um problema. A gente tá nessa geração em que a gente já cresce acostumado, na verdade, a gente é uma geração que cresceu em uma... Meu Deus, eu tô na minha cabeça. TikTok. Você me desculpa agora. Eu não estou conseguindo falar as palavras direito. Tá, eu tô eu acabei falando. de... Nós Meu Deus, crescemos, nós tivemos uma época que conseguimos passar sem o celular. A geração de hoje em dia já não pode passar por essa digital. época. É totalmente Sim, digital. Totalmente digital. Entendeu? Então, agora eu esqueci completamente o que eu tava falando. Minha linha de raciocínio, depois eu ganho ela de volta. Continue falando o que eu estava falando. Eu vou falar o que, meu Deus? Calma, deixa eu tentar puxar. Não, aqui. aí eu entro na tua questão, que ela falou sobre a religiosidade, que a religiosidade é muito nossa, e aí eu vou entrar na questão da arte. Isso, eu tava pensando nisso. Nossa, sim. A arte é muito nossa, por mais que, tipo, na minha visão, a arte é um remix, porque você absorve de todos os artistas que existem e você coloca um pedaço de você. Sim. Em tudo que seja, poesia, verdade, mano. música, Passa um desenhos. sentimento seu, uma característica Isso. sua pra sua obra. Por mais que tenha pecinhas de outros autores, vai ter o seu ali. E é uma questão que, principalmente uma problemática que veio sendo discutida, foi a questão do ChatGPT e os estúdios Ghibli. Foi. Nossa, real. Teve o produtor, ele denunciou, ele ficou muito horrorizado em relação a tudo isso, porque o estudo Ghibli, ele é baseado em anos e anos e anos daquela pintura, daquela arte para formar. Essa é a fonte dele, a raiz dele, a essência. E ao fazer isso em menos de 5 minutos no seu celular, é uma afronta enorme Pois exato. ao produtor, a toda aquela equipe. E sem Que falar dedicou a no vida. tanto de dinheiro que o ChatGPT ganhou fazendo isso, né? Roubando, eu não vou colocar roubando, mas imitando outra arte. O problema é que ele não pediu permissão para fazer, Exato. ele simplesmente É. fez. E esse é Temos grande a questão problemática. dos direitos autorais ainda, né? Exatamente. Existe isso. E entrando nessa vibe de arte, também tem a música. Tem a música, porque pelo até onde eu me lembre, ou até onde eu sei, mesma coisa. Mesma coisa, eu tava rodando só. Eu tava pensando no que eu ia falar, tava esquecendo, eu tava perdendo assim a linha de raciocínio. Aí eu fiquei rodando pra ganhar tempo, mas quase... Calma, tô lembrando, peraí. Esqueci. Ah, não. Então, gente, olha, temos aqui sintomas já. Ai, é porque, primeiro, uma coisa antes que a gente vai falar a vocês. Esse é o nosso primeiro podcast do ano, tá? Então, a gente tá... É verdade. A gente tá voltando Primeiro podcast ainda. de 2025. Pois é, e tipo, foi muito tempo sem a gente gravar, então... Saudades, inclusive, tá? Tópico sensível. Enfim, então a gente tá se adaptando ainda. Calma, vai dar certo. Eu creio. Mas vai, a gente Vai fluindo, gente. vai fluindo. Sim, lembrei. Em criação de músicas, em questão de som, em questão de ritmo, em questão de letra também. Dá pra encaixar poesia, dá pra encaixar poema, assim, nossa, tudinho. Porque, tipo, a arte em si é uma representação de você. Do humano. Da sua representação sua, do seu íntimo.
em uma obra, Sim, entende? exato. Tipo, escultura mesmo. Escultura você tá retratando alguém. Mas para retratar alguém, você tem que ter a essência da pessoa na obra. Então, Mona Lisa, por exemplo. Mona Lisa, ela tem aquela expressão dela meio... Ah, eu sou recatada. Mas pra... É Da Vinci, né? Pelo amor de Deus, só depois Leonardo Da da Vinci. Vinci. Ai, graças a Deus. Da Vinci pintar ela. Ele teve que sentir a essência dela pra pintar. Entende? É isso que forma uma obra de arte. Uma obra de arte. Uma perfeição, entende? A arte é a imitação do humano, do íntimo humano. Uhum. Exatamente. Então não tem como. A poesia, os livros, muitos autores, eles dizem que os personagens deles ganham vida. Realmente ganham. Mas é essa questão. Como que um IA pode dar vida a algo que o ser humano que pensa? A questão é que a IA ela deve ser como uma ferramenta e não como o produtor de tudo aquilo. Exato. Porque eu concordo muito com A você. arte, ela vai ser uma coisa muito humana da gente. E a IA vai servir para auxiliar a gente a fazê-la, não a fazer pela gente, na verdade. Porque se apenas relaxarmos e colocarmos tudo o que nós, como humanos, devemos fazer, o que nós vamos fazer? Pois é. Qual é o nosso papel em tudo isso? Pois é. Apenas controlar ela? Sim, é o nosso papel controlar o que a gente criou, mas a partir do momento que ela substitui completamente a gente, nós nos tornamos tecnicamente inúteis, entendeu? E perdemos o lugar de humanos aqui na Terra, entendeu? Exato. Apesar que isso é uma outra onda, né, assim... Seria uma outra sociedade seria- completamente diferente, que pra gente é diferente. É estranho, né? Mas Mas no na futuro realidade, não talvez seja não seja. tanto. Na verdade, se encaixaria em uma outra discussão, que é sobre as profissões, né? É, sim. As profissões. Eu vi um vídeo recentemente que um cara dizia que as IAs, elas não matam profissões, elas transformam. Uhum. Então, assim, tem profissões e profissões. Eu concordo em partes com o que ele disse. No caso de, eu vou citar aqui minha área, eu faço curso de design gráfico. IA é uma ótima ferramenta para design gráfico, para produtores multimídia. Uma auxiliadora, né? Exato. Sim. Mas tem outras profissões que ela atrapalha, que ela rouba o lugar. O protagonismo, né? Pois é. Eu ia falar sobre professores, mas daí eu vou ficar caladinha. A questão... Porque ajuda, né? Ajuda e talvez interfira, mas ajuda mais do que interfere. Falando em professores, eu queria citar um caso que atualmente, bem recente, ocorreu, que foi um estudante que acabou denunciando um professor por usar o chat GPT. O problema é que ele estava fazendo o planejamento de aula e ela achou aquilo um absurdo e denunciou a faculdade. Se eu não me engano, foi no Maranhão. O problema disso é que, na verdade, o chat GPT e as outras IAs, elas servem como auxílio. E eu não estou sendo contra os professores que usam, na verdade, acho muito necessário, entendeu? Se você consegue diminuir o seu tempo e ter um bom benefício com aquilo, você deve usar sim, Pois é. entendeu? No lugar é que ele, se eu não me engano, ele estava fazendo totalmente, todo o assunto dele, ele estava dando com base, não só fazendo planejamento. E isso, as provas que ele estava fazendo, estava tendo base do ChatGPT e ela achou que prejudicou. Então, eu acho que o ChatGPT e outros IAs são muito importantes, na verdade, eu não tô falando contra, A na gente verdade. não tá desvalorizando. Não tá desvalorizando. Eu Até acho que sim, porque deve é necessário. É necessário, não é? Só não pode Principalmente impedir, porque a né? gente vive nisso, né? É. O problema tá realmente nessa discussão. Tipo, fazer tudo por IA. Sim. Exatamente tudo, porque causa relaxamento cerebral, Pois é. derretimento e você para de agir sobre. Você para de pensar por si mesmo, sabe? É uma coisa bem séria. E voltamos de novo pra IA. A gente tentou sair e voltou de novo. É porque não tem como sair. Mas A gente nunca saiu, a gente Não tem como começou. sair mesmo, É. Continua. A questão é que a gente falou muito sobre transformação. A IA vai transformar o que nós criamos. Vai renovar e vai auxiliar essa transformação, na verdade, sobre a arte. E me lembra muito a frase de Lavoisier, que foi um químico muito importante para química, que ele tem a nada. seguinte frase... Químico muito importante pra química. É nada. Eu tava pensando nisso. Que ele, entre uma das leis ponderais, ele fala o seguinte, que é a lei da conservação de massa. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E isso serve para tudo, em relação ao que nós fazemos, como humanos, em relação à arte, em relação ao estudo, em relação a tudo. Nós não estamos criando, nós não estamos pegando o que já existe e transformando ou adicionando. Não estamos perdendo. Exato. verdade. Ok? Nós, como humanos, é nosso dever, é o que a gente faz toda hora, todo momento. Ok? E isso é muito bom, porque nós temos base em
em relação às nossas transformações. E a IA, ela vai auxiliar nessa nossa base, o resgatamento e a economia de tempo. É, que nem tu falasse naquele negócio dos robôs que tu tava falando. Pra nós agora é estranho, mas pro futuro talvez não seja. Pro futuro talvez seja uma coisa que a gente possa utilizar pra nos ajudar, sabe? Uhum. Então, tem muito a ver com isso. Mas verdade. é exatamente isso. Antigamente, puxando para ao longo da história, as pessoas de antigamente transformaram as caças. Tipo, elas imitaram os dentes de animais para fazer flechas e etc. Então, é algo que vai se transformando ao longo do tempo. A gente chegou numa era que a gente não precisa mais transformar algo para caçar. A gente transforma a tecnologia em ciência para curar câncer, por exemplo, e para ajudar nas ferramentas de trabalho. Verdade, muita coisa. E é isso. Até porque se não fosse tecnologia, assim, até agora, não teria tido evolução. Exato. Sim. Porque em relação à medicina, principalmente, o quanto E a a tecnologia ciência. ajudou, os microscópios tecnológicos, gente, se não fosse aquele, a gente não conseguiria ver as coisas do átomo, a gente não conheceria como realmente é uma estrutura de um átomo, as células, realmente protozoários e células que não são perceptíveis nem ao microscópio óptico normal. Uma coisa que eu acho... Eita, Fala, não pode falar. Uma coisa que eu acho muito importante é os estudos que tem sobre as células-tronco. Sim, A replicação de células-tronco que pode ser usada na cura do câncer. Eu acho isso sensacional. É algo da tecnologia, um avanço tecnológico que é sensacional. Por mais que eu vou falar agora sobre os mapas também, que mudaram muito. Por mais que não seja algo tipo, uau, pra gente agora, mas pra época era assim, porque era tipo papel. E papel, meu gente, pra ler aquele negócio tem que ter estudo. Sem falar Exatamente. das mensagens também, Pois né? é, Que demorava dias, tinha que enviar o pombinho. Oi? O povinho me chamando. Fala, minha amiga. Então, tipo, são pequenas coisas que vão mudando ao decorrer do tempo, que vão ajudando a gente cada vez mais, mesmo sem a gente perceber, tá ligado? E é uma coisa muito importante. muito. Muito, tipo, deixa eu pensar mais o quê? Satélite. Nossa. Satélite. Cagou. Não, é porque, tipo, satélite é uma das fontes pra internet, pra gente. Sim. Fonte pra internet, fonte de conhecimento, fonte de redes pra ter televisão mesmo. Tem que ter sinal. Ele ajuda, tá ligado? É verdade. Esqueci o que eu falo. Satélite é tudo. Satélite. Satélite é Agro. muito. Valeu, Satélite é tudo. Valeu, Eu Segunda acho Guerra muito Mundial. importante essa evolução também para passar as informações. Tipo, não existiria podcast antigamente. Não existia Verdade. podcast antigamente. Pode deixar de fofoca. Não existia câmera antigamente. Aí como que você passa a informação, como que você conversa assim, se não existia, sabe? Então é um avanço, é algo que A gente pode tá falar com sendo, pessoas né? de outros lugares do mundo. mano. Exatamente. Por isso que a gente não pode se alienar em pensar só nas desvantagens, porque tem muita vantagem. Tem muita vantagem. Muita vantagem em todos os Mas a aspectos. gente também não pode ignorar As os desvantagens. Os impactos que ela tem na nossa vida. Pois é. Porque acho que a gente não foi treinado pra lidar com tudo isso, na verdade. É. Porque se a gente vê na antiguidade, na verdade, no tempo passado, a gente, como nunca tivemos contato com isso, a partir do momento que isso chega como novidade, somos bombardeados dessas tecnologias, em que momento a gente foi treinado a lidar com Pois elas? é, por mais que Cria-se a, um vício. por Exatamente. mais que a nossa sociedade e nossa geração seja a geração da internet, da Da tecnologia. tecnologia, nós não fomos ensinados por pessoas antes de nós a usar, a ter esse auxílio, a ver isso aqui como uma fonte de conhecimento que a gente pode juntar o nosso conhecimento, com o que podemos aprender com isso aqui, entendeu? Uma ferramenta. Gera o Exatamente. vício. É aí que entra a educação midiática, o letramento Sim, digital. letramento digital, nossa, é Exatamente. muito importante. Isso é muito importante, gente. É algo que as escolas deveriam aderir. Eu acho que tem que ser um debate que não é visto, mas que tem que ser falado. Pois Tem é. que ser Mas também tem que ter... colocado Na ali, verdade, cuidado. tá sendo falado muito agora, só que a gente pode ver essa onda de desconforto que as pessoas estão tendo, como tu tinha citado sobre a nova lei que foi feita aqui no Isso, Brasil, não isso. foi? A onda de desconforto que teve das pessoas achando um absurdo foi enorme, sendo que não é um absurdo. Você passa em média 6, ou quem tem integral, mais de 6, 10 horas por dia na escola, porque você não pode ficar sem esse celular. Entendeu? Usá-lo só como ferramentas. Porque você não consegue ficar Gente, sem o ele. vício é tão grande, que até mesmo sem você usar, você carrega essa porcaria pra todo canto que você vai. Se você vai cagar, Exato. você vai levar esse negócio pra você cagar lá, quietinho. Chegou no ponto que a gente não consegue mais viver sem celular. Se a gente coloca a mão no bolso, meu Deus, cadê meu celular? É. Uhum.
É um vício tão grande que não precisa nem olhar, mas tem que estar perto. Não precisa nem estar mexendo aqui, ó. E por isso Só que tem que estar aqui. E por vendo isso os três que criou-se bonitinhos? uma nova fobia e uma nova palavra da língua portuguesa, que é a nanofobia. O medo de ficar sem o celular. Uma fobia de não ter isso do seu lado. E tem até eu esqueci um termo que era em inglês, que era FOMO, que era o medo de ficar por fora Sim! do que tem aqui, tá ligado? Sim, o fundo. É por isso que a gente De não se ter carrega- pertencente, na verdade, né? de ter medo de ficar por fora das coisas, entende? É como se, tipo, isso aqui fosse um meio de... Esqueci agora o que eu ia falar. Acho que sim. Ué, Mas meio o FOMO, de quê? Eu esqueci. o FOMO também, ele não se enquadra só ao celular também, em relação a uma relação social. Tipo, eu tinha visto, inclusive, uma postagem que dizia sobre a menina que ela saía de casa, assim, acontece muito e hoje em dia. Ela queria ficar em casa, acontece muito, você queria ficar em casa, mas seus amigos falam, não, vai ter uma festa lá. Aí você vai e sai do seu conforto porque você não quer sair, mas você sai com medo de não estar dentro desse círculo. E desse círculo social aqui também se cria fome, né? Real. É um Gente, é problema. muita coisa. É muita É coisa. muita coisa. E como é muita coisa, não tem como falar tudo isso em podcast só. Não, eu acho que a gente tem que falar sobre a computação quântica. Mas Uou! Isso é pra fica outro pra outro podcast. episódio. Exatamente. E é isso, galera. é Muito isso, obrigada por gente. assistir. Valeu. Curtam e comentem, por favor, para ter Se engajamento. inscrevam Bastante também, tá? Sim, para nos acompanhar, porque vai ter vários assuntos. E também, fale o que vocês... Eita. Fale o que vocês gostariam de ver aqui no podcast, que depois ter uma noção, assim, do que vocês querem ver, querem ouvir, que a gente fale. E debata sobre. E eu deixo aqui um finalzinho aí pra vocês refletirem um pouco sobre esse assunto e coloquem aí nos comentários os seus pontos de vista. Sim, as suas opiniões sobre. E se quiserem que a gente traga alguém, botem aí também. E é isso, galera. Valeu. Tchau.